A saúde mental de crianças e adolescentes tem se tornado uma preocupação crescente nos últimos anos, com dados alarmantes que refletem a necessidade de atenção e intervenção adequadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com algum transtorno mental, incluindo 14% dos adolescentes do mundo. No Brasil, estima-se que quase 1 em cada 6 adolescentes entre 10 e 19 anos viva com algum transtorno mental, estando mais expostos ao risco de automutilações, depressão e suicídio. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos causa a privação do sono, entre outros impactos negativos na saúde mental de crianças, adolescentes e adultos, como a ansiedade e a depressão. Saúde mental de crianças e adolescentes. Esse é o tema desta edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a nova edição do Famílias em Pauta com o tema Saúde Mental de Crianças e Adolescentes. E quem vai trazer esclarecimentos importantes sobre isso são 3 especialistas que integram o Grupo de Trabalho em Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria. Conosco aqui hoje está o Dr. Roberto Santoro, que é coordenador do grupo. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo. Olá, Leonardo. É um prazer estar mais uma vez no programa Famílias em Pauta, com os meus amigos Gabriela Krenzel e Rossano Lima. Muito obrigado. Doutor Rossano, também seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui conosco. Olá a todos que nos assistem, agradeço o convite, um prazer estar aqui com meus colegas da Sociedade Brasileira de Pediatria. E também, doutora Gabriela, também primeira vez conosco, seja muito bem-vinda, doutora. Muitíssimo obrigada e espero poder colaborar junto com meus colegas e queridos amigos Rossano e Roberto, com as famílias que tanto contam com a Sociedade Brasileira de Pediatria para uma melhor orientação no cuidado de seus filhos. Muito obrigado. E a primeira pergunta para começar é para a senhora, doutora Gabriela. O uso excessivo de telas, ele tem trazido impactos na saúde de todos, né? Crianças, adolescentes e também de nós adultos. Doutora, como ajudar as famílias a estabelecer limites saudáveis para o uso de telas de seus filhos? Excelente pergunta. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que é muito fácil apontar para os pais e dizer que eles estão sendo negligentes, que eles estão se distraindo com o cuidado com seus filhos. Então vamos pensar que todos nós, como sociedade, estamos vivendo um momento que temos que repensar a nossa vida com esse mundo digital que está aí e está aí para ficar, e com muitas vantagens comparativas com quando a gente não tinha essa conectividade como temos agora. A primeira coisa, então, não é apontar o dedo para esses pais. A primeira coisa é informar, compartilhar informação, ajudar esses pais a entenderem o quanto isso pode estar sendo nocivo para os seus filhos e de uma forma inclusiva, de uma forma generosa, compartilhar informação para orientação. A gente precisa, não tem como a gente orientar os pais de uma família de uma maneira individual. A gente precisa pensar no coletivo e uma das formas mais importantes é com eficazes políticas públicas. E eu acho importantíssimo a gente trazer para vocês que agora cada vez mais a gente tem informação gratuita e de qualidade disponível online, né, nas telas, e há um projeto de lei que está quase saindo, e nós temos já disponível, depois a Sociedade Brasileira de Pediatria já disponibiliza, a gente pode disponibilizar aqui no programa, como ajudar as famílias num guia sobre o uso dos dispositivos digitais, chama Crianças, Adolescentes e Telas. E a Sociedade Brasileira de Pediatria teve uma colaboração importantíssima na elaboração desse documento. Então, lembrar que um filho no quarto, ele não é um filho que está protegido dos perigos lá fora. A gente tem que pensar, a criança que está no quarto, o adolescente que está no quarto, ele está como se ele estivesse sentado num banco de praça mundial. Ele está necessitado, ele precisa ser supervisionado. Isso não é invasão de privacidade, isso é participação, isso é colaboração. E
hábitos de menos uso de telas na família. Não é só orientar as crianças e adolescentes, é também dar o exemplo. Por exemplo, não se traz celular à mesa das refeições. Aliás, ter pelo menos uma refeição por dia com seus filhos para ter oportunidade de estar com eles neste mundo real. Mais mundo, contato com a natureza, mais mundo real e menos mundo digital. Isso tem que ser uma máxima para as famílias, não só na orientação dos seus filhos, mas também nas práticas dos próprios pais. Obrigado, doutora Gabriela. A próxima pergunta é para o Dr. Rossano. Quais são os fatores de risco mais comuns para o desenvolvimento de transtornos mentais na infância e na adolescência? Pois bem, ótima pergunta. Primeiro é preciso dizer que aquilo que se sabe sobre fator de risco é baseado em estudos de populações, de grandes populações, e nem sempre se aplica diretamente àquela criança, adolescente ou àquela família que a gente está lidando. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dividir os fatores de risco em 3 grupos. O primeiro grupo são aqueles fatores de risco que estão ligados à própria criança, e que muitas vezes têm relação com eventos que aconteceram antes, durante, depois do nascimento. Então, eu estou me referindo aqui a doenças congênitas, a infecções intrauterinas, a exposição a álcool e outras substâncias psicoativas durante a gravidez, crianças que nascem com muito baixo peso, crianças que sofreram hipóxia, deficiência de oxigênio do cérebro devido a complicações do parto, crianças com doenças crônicas, crianças que sofreram negligência em casa. Um outro grupo de situações de fatores de risco tem a ver com a família. Então, principalmente violência doméstica, né, envolvendo diretamente a criança ou não, abusos físicos, sexuais e emocionais, familiares com transtornos mentais graves, com uso prolongado de drogas, envolvidos em criminalidade, separação dos pais, crianças que sofreram perda por ausência ou por morte de um dos pais, e, por fim, fatores sociais, como problemas sociais, má condições de moradia, crianças que enfrentam desemprego, crianças que não têm vínculo com a escola, com serviços de saúde, que moram em comunidade violenta. É claro que esses fatores de risco, eles interagem entre eles para proporcionar, para poder levar uma determinada criança a desenvolver algum tipo de transtorno de ordem emocional ou comportamental. Obrigado, doutor Rossano. Pergunta agora para o doutor Roberto. Como que os conflitos familiares e a falta de diálogo em casa podem impactar a saúde emocional das crianças e adolescentes? E como que os pais podem melhorar a comunicação com seus filhos? Preciso entender que o meio familiar é o solo em que as crianças e adolescentes se desenvolvem, né? O primeiro solo, né? As crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento e eles precisam de condições para que esse desenvolvimento se dê da melhor maneira possível. Então, famílias com conflitos, como disse o Dr. Rossano agora, né? Com conflitos muito graves, com desentendimentos, com falta de diálogo, são terrenos propícios para a geração de problemas na área da saúde mental, porque não são terrenos favoráveis para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. O que as famílias devem fazer? Devem procurar criar um ambiente, dentro do possível, estável, tranquilo e de muito diálogo com as crianças e adolescentes, e que se possa ouvir as questões das crianças e dos adolescentes e dedicar tempo para que essas crianças e adolescentes sejam acolhidas nas suas necessidades. Essa é uma condição básica para que o desenvolvimento da criança e do adolescente se dê de uma maneira tranquila. Os pais, portanto, têm que estar disponíveis para seus filhos, disponíveis, a doutora Gabriela já falou sobre isso, né? Disponíveis para seus filhos sem a interferência de telas, momentos em que eles estão ouvindo os filhos, dialogando, conversando, procurando saber o que os filhos estão sentindo, sem julgamentos, né? De uma maneira serena, tranquila, para que eles possam entender o universo em que os filhos estão vivendo, né? As situações que eles estão enfrentando, os seus sentimentos, e que eles possam orientar e ajudar os seus filhos nesse caminho tão complicado e que a gente, às vezes, quando é adulto, esquece, né? Uma fase tão difícil que é a fase da infância e da adolescência.
Com certeza, doutor Roberto. Eu volto a perguntar agora para a doutora Gabriela. Doutora, a ansiedade e a depressão, elas parecem estar cada vez mais comuns entre os jovens. Quais são os principais sinais de alerta e quando é necessário buscar ajuda profissional, doutora? Certo. Seguindo a mesma linha de raciocínio dos meus colegas, Rossano e Roberto, vinham falando de como é complexo viver, né? Viver é difícil, é complicado, envolve muitas vezes momentos de sofrimento, mudanças. Crianças são seres em desenvolvimento, por excelência, estão sempre mudando, e mudar muitas vezes dói, mudar assusta, mudar traz uma série de sintomas que podem ser sintomas passageiros, em que a gente precisa ter uma distinção entre os sintomas de ansiedade e a tristeza comum que faz parte da vida e que ela é, inclusive, essencial para se desenvolver uma série de habilidades de enfrentamento na vida diária, daqueles transtornos de ansiedade e transtornos depressivos que, de fato, têm tido um aumento exponencial. Então, eu não estou minimizando a realidade de que estamos diante de uma época em que o sofrimento mental, o sofrimento emocional tem sido imenso e que nós precisamos, sim, estar muito atentos. Mas é fundamental se distinguir o que é um sofrimento, o que são dores, o que são, inclusive, sintomas somáticos, que as crianças se manifestam muito através de sintomas no corpo, né? Dores de cabeça, dor de barriga, náuseas, dificuldades ou aumento, né, de apetite, de sono, que são autolimitados, podemos dizer, e que com uma presença empática dos pais, né, dos seus cuidadores primários e dos seus responsáveis, inclusive no ambiente escolar, e esses sintomas podem de alguma maneira ser manejados, daqueles sintomas que, de fato, vão precisar do olhar de um especialista. E de uma forma muito resumida, a gente poderia considerar 2 parâmetros: a duração desses sintomas, a intensidade desses sintomas e a duração desses sintomas, e o quanto que esses sintomas estão trazendo prejuízos na qualidade de vida daquela criança e adolescente. E, na dúvida, é sempre melhor errar para mais do que para menos. Então, uma boa conversa com seu pediatra vai conseguir, de alguma maneira, ajudar a acalmar o coração ou, assim, decidir procurar por um especialista em saúde mental. Obrigado, doutora Gabriela. A próxima pergunta é para o doutor Rossano, para ele falar para nós qual que é o papel dos fatores genéticos e ambientais na manifestação dos transtornos psiquiátricos infanto-juvenis. Pois é, os transtornos mentais, eles têm múltiplas determinações, ou seja, né, eles ocorrem pela interação de diversos fatores, incluindo aquelas características biológicas ou psicológicas que a criança traz ou vai desenvolvendo no decorrer da vida e experiências, né, do seu ambiente, como os fatores de risco que eu estava discutindo agora há pouco. O que a gente pode falar de uma maneira geral é de que, no global, os fatores genéticos e os fatores ambientais têm mais ou menos a mesma importância. Claro que isso vai ter mais peso em algum grupo, em alguns transtornos, outro vai ter mais peso em outro grupo de transtornos. Outra coisa importante, as influências genéticas, elas são probabilísticas e elas não são determinísticas. O que isso quer dizer? Elas indicam uma probabilidade maior daquela criança ou adolescente apresentar algum tipo de sintoma na esfera mental, mas elas não determinam, né, diretamente. Hoje é um campo chamado campo da epigenética, que estuda exatamente a influência do ambiente na ativação ou desativação de genes. Mas isso ainda não se traduziu em estratégias, em exames que possam ser aplicados, na maior parte dos casos, na avaliação daquelas crianças. Então, é importante que a gente possa estar pesando o risco de um e o risco de outros. Nos chamados transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, no caso do autismo, o peso dos fatores genéticos é grande. Nos quadros de conduta ou nos quadros emocionais mais leves, os fatores ambientais é que predominam. Obrigado, doutor Rossano. Eu chamo agora o doutor Roberto para nos dizer qual é o papel da escola, né, na promoção da saúde mental dos alunos e como que educadores e também as famílias
podem trabalhar juntos nesse sentido? A escola é fundamental na promoção da saúde mental de crianças e adolescentes. A gente tem que entender que a escola não é só um espaço de aprendizado, é também um espaço de socialização e é uma espécie de microcosmos do mundo externo. É o primeiro momento em que a criança ou adolescente sai da esfera familiar restrita e vai para o mundo, conhecendo pessoas muito diferentes, famílias muito diferentes, maneiras de lidar com as coisas muito diferentes, e é um espaço, então, privilegiado para que essas crianças possam se desenvolver, mas também, infelizmente, possam manifestar dificuldades e problemas. Então, os educadores, eles podem prestar bastante atenção nas crianças e nos adolescentes individualmente para perceber aqueles que manifestam dificuldades de relacionamento, isolamento social, condutas impulsivas, agressividade, choro, tristeza. É importante esse olhar diferenciado para cada criança e cada adolescente. Eu sei que às vezes é muito difícil, e fundamental também o diálogo da família com a escola e da escola com a família, que a escola e a família estejam próximas nesse caminho, às vezes árduo, de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes nesse espaço que é o espaço escolar. Um espaço que é um espaço de encontros maravilhosos e de aprendizado maravilhoso, mas um espaço que também pode surgir violência, preconceito, racismo, bullying e uma série de circunstâncias, cyberbullying, né? Uma série de circunstâncias prejudiciais para as crianças e para os adolescentes. Obrigado, doutor Roberto. Eu chamo agora a doutora Gabriela para dizer, doutora, muitas crianças e adolescentes estão dormindo pouco ou também em horários inadequados. Qual é o impacto da privação do sono no desenvolvimento emocional e cognitivo dos jovens e como que as famílias podem ajudar seus filhos a desenvolver melhores hábitos de sono, né? É muito comum agora adolescente virar à noite jogando no computador. Então, que desafio gigante, né? Então, dando um passinho atrás, antes de falar dos impactos, eu acho fundamental esclarecer que não é que a gente não entenda que é muito difícil escolher dormir. A gente sabe que dormir é hoje subvalorizado, digamos assim. Então, a gente precisa, mais uma vez, informar. E de que maneira a gente precisa informar? De uma maneira livre de julgamentos. Dizer, claro, eu sei que é difícil abrir mão de jogar com seus amigos à noite, especialmente se os outros todos estão online, mas é necessário ir reduzindo os estímulos antes da hora de dormir. Então, telas, pelo menos 1 hora antes da hora de dormir, precisam ser retiradas. E quanto aos impactos, né, que era a pergunta, e a gente precisa deixar muito claro de que não estamos sendo implicantes, nós não estamos sendo cri-cris com nossos filhos quando a gente fala sobre isso. A gente precisa, porque essa rotina de poucas horas de sono ou de dormir em horários totalmente inadequados para o nosso ritmo circadiano reduz a capacidade de concentração, aumenta o risco de adoecimento, tanto físico como mental, aumenta a irritabilidade, diminui a capacidade de memória, de raciocínio e todos os demais componentes do que a gente poderia falar de capacidade cognitiva. Então, basicamente, aumento de todo tipo de sintomatologia, tanto física quanto emocional. Dormir faz parte de uma rotina de vida saudável. Obrigado, doutora Gabriela. Eu chamo agora o doutor Rossano para falar quais são as principais abordagens terapêuticas para os transtornos emocionais ou internalizantes na infância e também na adolescência. Tá bom. Bem, primeiro deixa eu esclarecer o que a gente está chamando, né, transtornos emocionais ou internalizantes. Esses são aqueles quadros que são vividos com muito mal-estar interior
pela criança ou pelo adolescente, né? E muitas vezes a criança guarda aquilo com ela durante um certo tempo antes de revelar que tá se sentindo mal. Isso geralmente inclui os quadros de ansiedade e os transtornos depressivos. Como é que a gente maneja esses quadros? Tem situações que são situações mais leves ou moderadas, que começaram há pouco tempo, que aparecem em reação a eventos de vida que a criança e o adolescente está passando. Então, esses quadros, muitas vezes, a orientação dos pais, a conversa, a escuta com os pais, muitas vezes é suficiente. Algumas vezes, quando isso não basta, a gente lança a mão primeiramente dos recursos psicoterápicos, né? Das psicoterapias, que podem ser psicoterapias individuais ou na presença de conflitos familiares intensos, psicoterapias de família. Mas naquelas situações, né, a Gabriela estava exatamente falando aí de critérios que a gente usa para avaliar a gravidade, né, desses quadros, ou seja, são quadros que estão persistindo no tempo, que têm um impacto muito negativo na vida da criança, não só pelo sofrimento que provoca, mas também como isso interfere nas relações da criança, principalmente na esfera escolar. São situações onde a gente continua lançando mão das psicoterapias, mas a gente também precisa de uma avaliação, e aí uma avaliação com o especialista a respeito da possibilidade da indicação, da introdução de algum medicamento, do uso de algum psicofármaco. Na infância e na adolescência também, os psicofármacos mais usados são chamados inibidores da recaptação da serotonina, mas às vezes a gente pode usar, principalmente em crianças mais velhas e adolescentes, algum medicamento mais tranquilizante, mas enfim, isso é alguma coisa que precisa ser avaliado, principalmente quando tem risco de suicídio, risco de algum tipo, né, de violência autoprovocada, precisa ser avaliado junto com o especialista por uma equipe que cuida da criança naquele momento. Obrigado, doutor Rossano. A última pergunta, para encerrar, eu faço ao doutor Roberto, para dizer como ajudar crianças e adolescentes a lidar com frustrações e desenvolver resiliência emocional durante os desafios da vida cotidiana. É um trabalho que começa desde o primeiro ano de vida, né? Os pais eles têm que estar preparados para acolher os momentos em que as emoções infantis transbordam, acalmar a criança, né? E ajudar a criança a lidar com aquela situação de frustração, ao mesmo tempo construindo junto com a criança recursos para que ela possa enfrentar os desafios que a vida vai oferecer para ela. Essa construção é uma construção gradual. Para isso, os pais têm que ter essa tranquilidade, essa estabilidade e essa disponibilidade de acolher os seus filhos. E acolhendo os seus filhos, eles vão ajudar os seus filhos a entender os limites que o mundo e que a realidade oferecem para os nossos desejos, né? Dessa forma, a gente pode, então, canalizar os nossos impulsos para fins construtivos socialmente. Isso é todo um processo. A gente, às vezes, tem o problema de famílias que as próprias famílias são impulsivas, são intolerantes, né? Não conseguem lidar com suas próprias emoções. E pessoas com essas dificuldades têm muita dificuldade de acolher esses estados emocionais desorganizados dos filhos e ajudar os filhos a construir, então, esses recursos para lidar com as frustrações. Uma outra coisa que acontece, às vezes, pais culpados porque não têm grande disponibilidade dos seus filhos, disponibilidade afetiva de tempo, eles acabam mimando os seus filhos, quer dizer, presenteando os filhos de uma maneira completamente fora de proporção, né, deixando que os filhos realizem todos os seus caprichos, e isso não está ajudando os filhos na edificação mental, que fundamentalmente faz com que a gente consiga canalizar os nossos impulsos para lidar com a realidade externa de uma maneira construtiva. Antes da gente encerrar, eu queria que o Dr. Roberto falasse um pouquinho sobre o livro Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, lançado, né, pela Sociedade Brasileira de Pediatria no ano passado, lá em Florianópolis, durante o congresso da especialidade, e que tem tudo a ver com o tema desta edição do Famílias em Pauta. Fala para nós, doutor, para quem é esse livro? Preocupados com o aumento significativo dos transtornos mentais e do sofrimento psíquico em crianças e adolescentes que tem acontecido nas últimas décadas,
A Sociedade Brasileira de Pediatria e o Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria, nós 3 somos membros do grupo de trabalho, nós lançamos um livro que é Saúde Mental da Criança e do Adolescente, pela editora Manoli, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse livro é um panorama da saúde mental das crianças e dos adolescentes e os principais problemas que podem acontecer no campo da saúde mental, voltado para a realidade brasileira, atualizado e escrito numa linguagem simples e direta. Portanto, é um livro que, embora seja primariamente voltado para os pediatras, ele também é uma fonte de informação abalizada para todos os psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, psicanalistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem e qualquer pessoa ou qualquer família que se interesse por esse tema. Aqui nós vamos ter, então, um panorama completo da área, do campo da saúde mental, de uma maneira muito direta e muito simples. E, doutor Roberto, onde as pessoas encontram esse livro para comprar? No site da Manoli e também tem em livrarias? Esse livro está disponível no site da Manoli e nas principais livrarias virtuais. Muito obrigado, então. Chegamos ao final, né, de mais uma edição do Famílias em Pauta. Eu agradeço a vocês pela participação. Doutor Roberto, muito obrigado mais uma vez por tirar um tempo para trazer esclarecimentos tão importantes sobre esse tema que está em alta aí, no Brasil e no mundo também. Eu é que agradeço, Leonardo. Muito obrigado e foi uma honra e um prazer participar desse Famílias em Pauta com você e com os meus amigos Gabriela e Rossano. Também agradeço ao doutor Rossano pela participação. Muito obrigado, doutor Rossano. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui e me coloco disponível para outras oportunidades. Um abraço. Muito obrigado. Doutora Gabriela também, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Digo mesmo, muitíssimo obrigada e quando quiserem podem contar conosco, membros do do Grupo de Trabalho de Saúde Mental da Sociedade Brasileira de Pediatria para outras atividades do Família em Pauta. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria, você encontra diversos materiais disponíveis sobre a saúde das crianças e também dos adolescentes. Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br. E o Pediatria para Famílias também está nas redes sociais. Siga nossos perfis no Instagram e também no Facebook. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser sugerir uma pauta, mande um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos e a gente se encontra em nossa próxima edição. Até lá!